Recentemente, nós tivemos a visita do Conselho Nacional do Ministério Público, detectou no nosso ordenamento jurídico muitas lacunas, e doutor Humberto, juntamente e sob a orientação do Conselho, da comissão, eu não sei se foi a comissão temporária, foi a comissão específica para análise da lei orgânica, sob a orientação da comissão, fez a redação já passou por correções e ajustes coletivos, e eu ainda não tinha tido a oportunidade de me manifestar. Semana passada conversei com o doutor Humberto e vou dizer exatamente no que foi que me manifestei. Relativamente ao projeto de lei complementar estadual, o escopo e a espinha dorsal do Ministério Público continua exatamente a mesma. A grande alteração da lei complementar se deu na questão da corregedoria e das sanções disciplinares. Isso aí foi a maior alteração para poder contemporizar com as mudanças legislativas. O outro aspecto que também vai ser uma inovação, já foi feito em 3 estados da federação, aprovados pelas Assembleias Legislativas, e está em pleno andamento no país, e é um pleito da associação por conta dos inúmeros membros da instituição que são de outros estados, é a possibilidade de permuta nacional. Nós bem sabemos que isso até pouco tempo era inviável, mas o Rio Grande do Norte levou isso à discussão, a Paraíba também está levando agora, ou já levou, outros estados da federação também estão levando adiante. Não houve nenhum vício ainda decretado pelo Supremo Tribunal Federal através de provocação da PGR, não sei se haverá, mas é um pleito muito grande hoje da classe, possibilitar uma permuta com algum alagoano que esteja nas mesmas condições em outro estado da federação. É uma inovação legislativa, mas não, aqui nós vamos discutir. Hoje estou trazendo, isso que eu quero dizer, de tudo que eu li, foram 2 coisas que eu solicitei ao doutor Humberto para essa discussão: a possibilidade de permuta nacional, e a outra é que o ouvidor não fosse um cargo exclusivo dos procuradores de justiça, fosse qualquer membro, mas desde que o membro seja eleito pelo Colégio de Procuradores. Hoje, praticamente na legislação do Brasil inteiro, se não me falha a memória, são 2 ministérios públicos, e Alagoas se inclui, que tem a exclusividade de procurador de justiça como ouvidor. E o doutor Leão pode falar melhor sobre essa temática. Então, colocaria membro, mas com a eleição pelo Colégio de Procuradores, porque nós passaríamos uma mensagem para a classe que está aberto, mas que vai ser eleito pelo Colégio de Procuradores, porque realmente não encontrei justificativa para ser um cargo exclusivo de procurador de justiça. Não, tudo vai ser para discussão. Não, eu sei que... Eu só estou dizendo... apenas uma questão de ordem. Essa matéria não deveria ser a exemplo de outros fatos aqui, como, por exemplo, da elaboração do regimento do colégio, foi designado um relator, caiu na minha pessoa. Da ouvidoria, doutor Walter, esse não seria o caso de ser designado um relator para analisar e trazer em votação? Faria a sustentação desses seus pontos de vista e traria aqui para ser votado? Não existe nenhuma obrigatoriedade nesse sentido, mas se mas assim... o regimento daquilo, que todas as matérias serão apreciadas... Mas presidente...
foi. Mas a matéria não foi discutida já foi isso que eu ia dizer, essa matéria saiu de uma comissão, mais do que um relator, foi designado uma comissão para a construção. O regimento foi sair de uma comissão. Eu tive uma reunião com o presidente da Assembleia e o doutor Márcio, ele apenas pediu que nós fizéssemos um encaminhamento ainda no primeiro semestre para possibilitar essa alteração. Eu apenas aqui estou relatando 2 modificações que foram feitas por minha iniciativa em relação à eleição de ouvidor pelo colégio, ser qualquer membro, e da permuta nacional. Se a gente poderia colocar em discussão aqui se vai para um relator, se com o trabalho da comissão se é suficiente. Por exemplo, o artigo 47, 48 e 49 são matérias que já são disciplinadas em leis federais. Não daria para nós fazermos essa discussão agora e chegarmos a uma discussão coletiva, não seria melhor? Bom, eu estou pronto para discutir. Com a participação de todos. Eu tenho uma série de situações aqui que não foram contempladas. Pronto, então. Senhor presidente, deixa eu dar a palavra um minuto. Sim. Doutor Diógenes, por gentileza. Senhores, todos nós sabemos, nós somos maduros para isso, que não é fácil você trabalhar com uma instituição como o Ministério Público, uma instituição que protege a Constituição, né, busca a aplicação da lei, e, ao mesmo tempo, você está ao lado, tem que estar discutindo com a Assembleia, deputados, na busca de manter as prerrogativas, na busca de melhoramento da nossa instituição, com criação de cargos, aumento de salário e tantas coisas que a gente tem que estar discutindo. E nós estamos numa oportunidade ímpar de levar essa discussão à Assembleia. Pode ser que daqui a um mês isso não seja possível. Então, se nós postergarmos isso para o segundo semestre, isso tornaria, para a administração, traria uma dificuldade extrema, talvez até intransponível, no sentido de nós aprimorarmos. Podemos até, posteriormente, fazer modificação no texto que nós conseguimos na Assembleia, ou até trabalharmos em cima dos deputados no sentido de fazer modificação. Então, vamos discutir isso aqui hoje, que para a instituição é importantíssimo. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Obrigado, Tomásio. Sim. Não tem problema nenhum, não. Eu acho que ele daria essa realidade que a administração deseja e a Assembleia também recepcionaria. Por exemplo, os 2 primeiros pontos levantados, só que uma sugestão, eu poderia colocar em discussão, a gente já votaria. Tá. Algum outro colega que tivesse alguma discussão, faria um ponto que a gente debateria e entenderia a pessoa. Eu acho que com isso a gente consegue atender a questão do procurador geral. Por mim tá ótimo. Se os senhores concordarem, o primeiro ponto da análise mais acurada seria a remoção por permuta entre membros do Ministério Público do Estado de Alagoas e membros do Ministério Público de outros estados ou do MP do Distrito Federal e Territórios. Artigos 71 em diante, até o artigo 79. É a discussão sobre a possibilidade de permuta entre membros de Ministérios Públicos estadual. Em discussão. Eu peço a palavra, senhor. Pois não, Tudimar.
Excelentíssimo senhor Procurador-Geral, presidente desse colegiado, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, o doutor ouvidor, estimados companheiros procuradores de justiça e procuradora de justiça, às vezes eu fico meio constrangido quando eu estou numa solenidade que a pessoa diz assim, eu quero saudar a todos, a eles e a elas. Quando eu digo todos, eu já estou me referindo a todos, pelo menos é assim que eu conheço a língua portuguesa, até onde eu conheço, né? Mas é preciso ressaltar para não parecer que a pessoa está discriminando né, a mulher, não tem nada disso. Senhor secretário, senhor presidente, a respeito desse tema, a mim me parece que ele tem um fundamento muito importante para que ele seja aprovado. E eu tento explicar. Não foram poucas as vezes que nós fizemos concurso, embora nos últimos tempos 2 concursos. Do que eu presidia para cá, acho que levou uns 20 anos. Mas quantas vezes nós tivemos que ficar com quadro vago, porque os promotores de justiça de outros estados já estavam, doutor Antiógenes, tentando concorrer em outros estados. Quando eram aprovados nos estados que lhe convinham, o que acontecia? Eles iam embora e deixavam a gente aqui sem poder preencher com novo concurso. Até que nós realizássemos um outro concurso, que é caríssimo, não se realiza um concurso de forma barata, principalmente em nível desses que nós realizamos aqui, com a seriedade, com o zelo e com uma situação em que a gente faz realmente uma avaliação bastante positiva da qualidade dos promotores de justiça. Então, a partir do momento em que eu permito que haja essa permuta, nós estamos oportunizando ao próprio Ministério Público de Alagoas que preencha as suas vagas quando houver esse tipo de permuta. Isso me parece que vem ao encontro desse pensamento de Vossa Excelência, que não só ele demonstra aos nossos colegas que nós queremos ter um Ministério Público nacional, onde tenhamos uma unidade, efetivamente, sem que isso crie qualquer tipo de comprometimento ou de vinculação entre nós e os Ministérios Públicos dos outros estados, mas que demonstram claramente que nós temos esse desejo de ver essa unidade, inclusive nesse aspecto. Portanto, senhor presidente, ainda nessa fase de discussão, eu, apoiado nesse meu pensamento da importância de o Ministério Público não ter claros, à medida em que os colegas forem sendo aprovados em outros estados, e que não são poucos os que estão vindo para aqui, naturalmente que temos outros alagoanos que também estão ansiosos para vir para a terra deles, eu quero já antecipar o meu voto, embora já na fase de discussão, no sentido de que, por considerar, como estou dizendo, importante para a instituição Ministério Público de Alagoas, eu apoio integralmente essa proposta no sentido da sua aprovação. Em discussão. Agora, meu presidente, não pude saudar a todos o bom dia. Só a título de curiosidade, né, agora mesmo foram nomeados 100, os 100 primeiros classificados no concurso de procurador de Estado lá em São Paulo. Dentre os 100 primeiros nomeados, 4 eram alagoanos de Maceió. Não sei se os senhores tomaram esse conhecimento, né? Eu li na coluna do jornalista e procurador de Estado Flávio Gomes de Barro essa matéria. Somente isso. Em discussão, em votação. Eu me abstenho de votar, porque eu não conheço o projeto. Essa matéria aí também, eu desde a época que eu era corregedor, e já nas reuniões nacionais se falava isso, eu sempre me manifestei contrário. Tá. Então, quando eu tenho elemento novo, eu me abstenho Tá. de votar. Mas aí a matéria ficou superada pela votação. Eu também quero votar contra. Senhor presidente. Pois não. Não, eu estou votando contra. Certo. Apesar de Vossa Excelência estar colhendo os votos, mas né, Não, doutor, Só vamos retroagindo um voltar aí pouquinho para discussão. no plano discursivo é que eu não vi aqui. Eu concordo com tudo, acho perfeito, acho que é bom para a instituição essa nacionalização do Ministério Público em termos de permuta. Agora, eu não vi aqui a questão da idade. Existe algum... Eu não li o projeto todo.
por exemplo, o sujeito tem a biometrância, tem um erro cargo, as mesmas condições, mas a idade dele. 2 anos antes de aposentadoria. 2 anos, não pode tá dito aqui, né? Está dito aí. Pronto, perfeito. Não, ele não pode fazer a permuta e se aposentar nos próximos 2 anos. 2 anos. Certo? Porque ele pode trocar com alguém jovem, que tenha Não 20 anos pela frente. Não traz nenhuma vantagem da origem. Da origem, né? E tudo isso passa pelo Instituto da Previdência também. Tem que haver essa junção de fatores. Tá bom, senhor presidente. Eu já adianto o meu voto. Tá. Viu? Então, em votação, com a abstenção do doutor Vicente Félix e com o voto contrário do doutor Antiógenes Marques de Lira, foi aprovada essa seção 2, referente à remoção por permuta entre membros do Ministério Público do Estado de Alagoas e membros do Ministério Público de outros estados. Eu irei transmitir depois à classe essa votação, porque com certeza, mesmo que isso não se concretize em atos imediatos, mas é um anseio muito desejado por vários membros do Ministério Público de Alagoas e por outros que estão em unidades federativas distintas. O outro ponto, e aí eu me cinjo tão somente a essas 2 proposições que fiz. Os senhores, eu tenho recebido e recebi muitos apelos da classe para propor, com base naquela solução do CNMP que autorizou o Procurador-Geral de Pernambuco a enviar o projeto de lei, mesmo sem a autorização do Colégio de Procuradores, modificando e criando um grande conflito entre o Colégio de Procuradores e a Administração Superior, com a ocupação pelo Conselho Superior da Corregedoria, das subprocuradorias por membros do Ministério Público, independentemente de serem ou não procuradores. Eu tenho recebido uma pressão muito grande da classe por algumas modificações. E reconheço a necessidade de prestigiar o Colégio de Procuradores e os promotores, assim como os senhores têm feito. E dentre as modificações na administração superior, a única modificação que eu tentei fazer essa conciliação foi na questão da ouvidoria ser qualquer membro da instituição, desde que eleito pelo Colégio de Procuradores. Ou seja, o Colégio de Procuradores vai fazer sempre a análise de quem é o melhor candidato e vai eleger esse candidato. Acho que isso não modifica a essência do prestígio do Colégio de Procuradores e, ao mesmo tempo, nós também mandamos outra boa mensagem para a categoria. Eu não estou localizando aqui, Tom Humberto, qual é o artigo da ouvidoria especificamente, só para dizer qual foi o tipo de texto. Só foi mudar de Procurador de Justiça para o... Então, a ouvidoria, órgão auxiliar do Colégio de Procuradores, aí tem parágrafo único do artigo 23. O cargo de ouvidor será exercido por membro vitalício, eleito para um mandato de 2 anos por maioria pelo Colégio de Procuradores. Basicamente, foi essa a modificação que eu propus. Então, eu submeto a discussão. Presidente, Antiguidade é posto. não, mas Vossa Excelência é o ouvidor. Mas eu posso ouvir. Por isso mesmo. Exatamente por isso mesmo. Obrigado aí. Eu só queria fazer um breve registro, só que era para eu ter falado no início, sobre a transmissão. Sim, tá certo? Sim. Acho que o doutor Márcio já... Não, que está sendo transmitido ao vivo. Isso, perfeito. Todos nós já... Eu só queria fazer uma pergunta, a título de curiosidade. Havendo
vamos admitir uma denúncia, uma representação de um cidadão comum ao ouvidor contra um procurador de justiça, né? E sendo o ouvidor um membro da primeira instância, como se procedicia? É a minha pergunta. Doutor Arecibo, qualquer notícia relacionada à infração disciplinar de membro da instituição, dependendo do grau de gravidade, ou tem que ser direcionado para a corregedoria ou vai ter que ser direcionado para o procurador-geral. Na verdade, o papel do ouvidor, ele busca essa composição, esse diálogo entre a sociedade e a instituição. Assim, o ouvidor não terá esse papel de censor. Não, vou repassando a medida. Não, na verdade, eu gostaria tão somente de destacar que a ouvidoria, na verdade, é um órgão auxiliar do Colégio de Procuradores. Portanto, assim, não integra a estrutura, né, orgânica do MP no que se refere aos órgãos da administração superior. E preservado exatamente o processo de escolha pelo Colégio de Procuradores, eu confesso aos senhores que eu não identifico qualquer obstáculo em relação a isso. E mais ainda, se a gente observar, a ouvidoria no Brasil inteiro, eu tenho até me manifestado em relação a isso, em alguns estados da federação, eles estão criando um perfil que não é próprio da ouvidoria. Isto por quê? Tem ouvidoria que está fazendo atividade pontual em relação à coletividade, quando se desconhece que as ouvidorias foram criadas para o aperfeiçoamento da atividade do órgão correspondente àquela ouvidoria em ação. Hoje o que a gente observa são ouvidorias, né, realizando atividades que não lhes são próprias. Há inclusive uma posição minha e de alguns outros colegas no colegiado lá da ouvidoria que tenta demonstrar que esse não é o papel efetivo da ouvidoria. E outro dado que tem que ficar claro, até para nós que integramos isso aqui, a ouvidoria também tem o papel de avaliar e contribuir no aprimoramento da atividade dos órgãos da administração do próprio Ministério Público. A gente observa alguns colegas reivindicando uma atuação mais efetiva de alguns departamentos que, por vezes, poderiam se socorrer da própria ouvidoria no tocante a encaminhar expedientes ao Procurador-Geral para dinamizar exatamente isso. A colocação do doutor Arecibo, por exemplo, o processo de atuação da ouvidoria é exatamente identificar qual deva ser o órgão responsável pela atuação específica e fazer o envio. O que ela tem necessariamente que, assim, realizar é da ciência das providências que foram adotadas. E se a gente perceber na estrutura criada por lei, a partir daquela resolução, foi da época do doutor Eduardo, quando procurador-geral... Né, por lei. Não, primeiro, inicialmente, a Excelência editou uma resolução, como foi a própria Corregedoria Nacional. Depois se desenvolveu o processo legislativo para consolidar. Né? Então, particularmente, assim, eu acredito que eu não vejo qualquer obstáculo no que se refere, no que se venha indicar, um promotor de justiça. Eu diria até mais, eu acredito até que um servidor poderia desenvolver o papel de ouvidor. Talvez seria algo meio estranho, mas assim, mas preservada a escolha pelo colégio, o colégio poderá sempre, se assim entender, indicar um procurador. Somos nós que vamos fazer a escolha. Portanto, assim, eu acho que é uma demonstração inequívoca de oportunidade de participação de todos. E estou dizendo isso porque estou lá há 6 meses e não vejo, confesso aos senhores, nenhuma dificuldade em relação a isso. E, mais ainda, para a gente perceber que hoje o quanto somos efetivamente monitorados, o que é bem factível, o que é correto no Estado democrático, eu acho que a transparência é fundamental. Sua Excelência, o Procurador-Geral, sabe, às vezes, das solicitações que são dirigidas à administração para prestar, né, esclarecimento à população. Para se ter ideia, às vezes as solicitações que são encaminhadas à ouvidoria, e a ouvidoria encaminha os órgãos da administração para que essas informações cheguem e a gente possa necessariamente atender. Existem, às vezes, solicitações que se sobrepõem às solicitações do próprio Conselho Nacional do MP, né, em que o cidadão quer saber exatamente tudo. Né? Portanto, assim, eu acho que como é um canal,
né, de diálogo com a coletividade, eu confesso aos senhores que isso não significa abdicar de nenhuma atividade específica ou adstrita ao Colégio de Procuradores. Portanto, e estou dizendo isso porque estou lá agora na ouvidoria, sucedendo o colega Walter, o colega Eduardo, que já passou por lá. Né? Acho que quem mais passou aqui? Carnaúba, acho que o doutor Zé Arthur também foi substituto, só para nesse momento de discussão, não somente colocar, né, o meu ponto de vista em relação à possibilidade de tal alteração e já antecipando o meu voto, senhor Procurador-Geral, não observando qualquer dificuldade em aceitar esse encaminhamento. Muito obrigado. Obrigado. Só um minuto. Doutor Walter, não teve não sessão, foi? Já acabou. Tomei um susto danado, Márcio, agora. Eu digo, doutor Walter veio para o colégio e a sessão. Obrigado, doutor Walter. Pois não, doutor Walter, senhor. Presidente, hoje é aniversário do Dr. Walter. Poxa, rapaz, não parar aqui. Parabéns pra você nesta data querida. Muitos anos de vida. Felicidade, doutor Walter. Bem, Walter. 59 anos bem vividos. 69, né? Hein? 64. Sim. Aí. Eu dedico a ele que pague tudo. Eu disse, procurador. Exatamente assim, o cargo de ouvidor do Ministério Público será exercido por um membro vitalício, eleito para um mandato de 2 anos por maioria pelo Colégio de Procuradores de Justiça, na mesma sessão em que ocorrer a eleição do Corregedor-Geral, permitida uma recondução pelo mesmo período de processo. E o ouvidor substituto? Eu não vi aqui um dia aqui. Não, o ouvidor substituto, ele vira, sim, aí foi mudada a nomenclatura para subouvidor. 27. O subouvidor será indicado pelo ouvidor e nomeado pelo procurador dentro dos... que solicitei a inclusão no anteprojeto. Como todos tiveram acesso e passou pela comissão, eu gostaria de começar agora ouvindo, se senhores permitirem, ouvindo o doutor Antiógenes Marques de Lira, que ele fez uma série de pontuações e a gente discutiria ponto a ponto. Tá certo? Eu quero começar pelo artigo 6º, inciso 5º. Humberto, só... Artigo 6º, inciso 5º. Artigo 6º. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá receber diretamente da Polícia Judiciária o inquérito policial tratando de infração de ação penal pública. É esse? Esse. Certo.
é o artigo 6º, inciso 5º. A minha observação é o seguinte: o artigo 10º, parágrafo 1º e 3º do Código de Processo Penal diz o seguinte: a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. E quando o fato for de difícil elucidação, indicação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. A minha ponderação é o seguinte: não está havendo um conflito entre essa norma de lei complementar com o Código de Processo Penal? O senhor me permite, o próprio Supremo Tribunal Federal ele já ultrapassou essa questão no tocante ao envio direto da autoridade policial ao Ministério Público dos autos de informação. Na prática, o Ministério Público já faz isso, acredito que foi ainda na época do doutor Eduardo Tavares a criação do núcleo de inquérito policial. Nós já recebemos milhares de inquéritos desde então, diretamente, inclusive o Poder Judiciário nem os recebe mais. Eles são diretamente enviados ao Ministério Público. Eu só fico assim preocupado pelo seguinte: a lei, o nosso trabalho é fazer cumprir a lei. O Código de Processo Penal, ainda que você tenha decisões, não foi alterado. Eu não consigo, desde a época que o doutor Eduardo propôs essa alteração, eu não consigo aceitar que o que se diz que na prática tem sido feito assim. A prática não pode ser diferente do que está previsto em lei. É apenas uma ponderação. Então, eu me posiciono contrário a esse inciso 5º. Porque eu não posso entender que a prática seja diferente. Senhor presidente. Vou repassar ao doutor Eduardo e depois ao senhor. Senhor presidente, quer me parecer que essa mudança ela tem ocorrido praticamente em todo o Brasil, com o aval do Conselho Nacional e com algumas decisões dos tribunais superiores. Porque, como eles entendem que quem tem o domínio da ação penal é o Ministério Público, eles próprios, os juízes, acham que o destinatário imediato, sem que haja essa curva, né, passando por eles, é o Ministério Público. Agora, ele recebe o inquérito. Uma vez que esse inquérito vai para a mão do juiz, aí tudo vai depender do requerimento, né, do entendimento do juiz. Mas, no tocante ao que está na lei aí, eu acho que a gente está seguindo também uma tendência nacional. Nós estaríamos discrepando dos outros órgãos, porque tem agido exatamente dessa forma. Todos os ministérios públicos, salvo engano, menos o Piauí, dispõem da central de inquérito, onde esse inquérito é entregue diretamente. Isso evita a burocracia, demora, perda, atraso. Eu só queria justificar também com isso. Eu compreendo tudo que vocês estão dizendo e concordo com tudo que vocês estão dizendo, mas no regime democrático se muda a lei. Não se cria prática diferente do que está na lei. Apenas isso. Só para dizer o seguinte, eu sou radicalmente contra todas as posturas de órgão que se arvoram de legisladores. Não é? Mas, todas as vezes em que há uma decisão que fortalece o Ministério Público, eu me curvo diante dessa situação, porque ela não prejudica ninguém. Por exemplo, apenas argumentando um tanto. Quando o Supremo Tribunal Federal modifica a nossa Constituição, dando as mais absurdas interpretações que vão frontalmente, elas ferem frontalmente a interpretação literal, não é nem a interpretação teleológica, nada. Eles chegam lá e dizem, a Constituição é isso e a gente é obrigado a cumprir porque eles têm o privilégio de errar por último. Não é? A Constituição, você imagina a lei. A Constituição. Nesse caso, senhor presidente, nesse caso, a mim me parece que, como não prejudica ninguém, ao contrário, traz benefícios. Por quê?
Porque muitas das vezes o juiz leva um mês para dizer, vista ao Ministério Público. Um ano, Um ano mas e quando nesse manda. caso, agora, é louvável, sob todos os aspectos, a gente ter no órgão colegiado uma pessoa como o doutor Antiógenes, que é um observador, ele foi lá e viu isso. Mas, doutor Antiógenes, eu me curvo diante da situação. Isso é uma forma de fortalecer o Ministério Público quando ele recebe diretamente o inquérito e ele se manifesta. É lá o juiz que decida. Porque não vai haver prejuízo para ninguém, não é? De forma que, neste caso, eu também entendo que seja possível a aprovação. Doutor Leandro, o doutor Leandro tinha pedido, doutor Magela, se o senhor quiser... Só uma coisa muito rápida. As colocações do doutor Antiógenes, elas são extremamente lúcidas. No antanho, nós estivemos falando a respeito pertinente a esse assunto. Porém, nesse caso específico, eu fico com as argumentações de Dilmar, até porque não conheço nenhuma decisão de órgão colegiado que tenha nulificado, tornado sem efeito, um encaminhamento dos autos de inquérito à autoridade judiciária. Então, tornou mais prático e mais diligente a prestação jurisdicional. Eram essas as considerações. Senhor presidente, só para crescer, nós podemos propor a ação penal diretamente com base em uma peça de informação. Isso reforça a tese de que sim, mas reforça a tese se você pode apresentar com a peça de representação. Então, o fato desse inquérito chegar diretamente para nós, eu acho que é como disse o doutor Dilmar, nós estamos sendo fortalecidos. É o espírito da lei que diz isso, Até porque, e não o texto. se me permitam, nós tivemos uma grande derrota agora há pouco, quando se permitiu à polícia a promover medidas cautelares sem a nossa participação. Ou seja, aquilo que o doutor Dilmar também reafirmou é muito importante. Nós estamos perdendo espaço. Doutor Leandro. Bem rápido, um minuto, como eu tenho, por conta de que todos desejam falar, e é importante num debate como esse, mas para dizer o seguinte, a preocupação do doutor Antiógenes, se a gente observar pelo texto do doutor Antiógenes, não afronta a sua preocupação. Se a gente observar, o texto diz assim, receber diretamente, mas nós não colocamos a palavra exclusivamente. Se algum ente da federação mantiver a sistemática do CPP, isso não altera a nossa lei. Está dizendo assim, nós estamos criando a possibilidade de receber diretamente. Eu recordo desse debate por conta daquela discussão que ocorreu em relação à Polícia Judiciária Federal e Estadual. Não sei se lembra que naquela oportunidade a Carta Constitucional diz assim, olha, as infrações que afetam bens ou interesses da União serão exclusivamente investigadas pela Polícia Judiciária Federal. A mesma sistemática não existe em relação aos estados. Não é sem razão que algumas investigações do Estado são feitas pela Polícia Federal. Portanto, assim, nessa sistemática, diretamente ali não macula. Portanto, assim, eu acho que não somente fortalece o MP, já é uma prática, e eu não tenho dúvida que o CPP, que está em curso, já traz, inclusive, disciplinamento nesse sentido. Mas respeito as suas ponderações. É só nesse sentido para já antecipar meu voto, votando no sentido de... Sem esquecer, senhor presidente, que o CNJ, ele disciplinou essa matéria. O Conselho Nacional de Justiça. Os juízes não querem repassar o inquérito. Eles estão pegando esse monte de trabalho e estão passando para a gente. É deles, o problema é deles. É assim que eles encaram. No próprio caput do artigo 6º, ele fala que o Ministério Público poderá. Então, esse poderá, eu acho que complementa a sua preocupação e isenta de qualquer erro que a gente esteja indo de encontro com a legislação. Eu acho que, nesse sentido, complementando o que o doutor Leandro falou, não vi ainda. eu já concordo, eu já aprovo. Em discussão, em votação, o inciso sexto do artigo 6º. Eu não sei se eu li qualquer coisa, eu não estou bem lembrado. Foi uma leitura assim,
Parece que estou inventando aí a possibilidade da OAB dos advogados, né? Não, já foi aprovado. Ah, já foi aprovado isso? Tá ótimo. Pronto. Aí se tira tudo como, né? Eu apenas só quero dizer o seguinte, eu voto pelo cumprimento do que está na lei. Tá. A lei, quando for mudada, a gente muda. Quando não for mudada. Então, esse é meu voto. por maioria de votos, com o voto contrário do doutor Antiógenes Marques de Lira, ficou mantida a redação do artigo 6º, 5º. Ah, se esse homem estivesse na Lava Jato. Doutor Antiógenes, Cara, o próximo... o artigo 8º, parágrafo 7º. Artigo 8º, parágrafo 7º. É do Walter? É do Walter? Artigo 8º. Artigo 8º. Procurador-Geral de Justiça, é esse? Isso. Será? Só, é rápido, não precisa nem ler. Tá. A posse é dia 1º, no primeiro dia útil do mês. Gente, todo ano, a posse do Procurador-Geral será perante o colégio no primeiro dia útil do mês de janeiro. Rapaz, isso é uma confusão. Todo ano é um problema. Vossa Excelência... Não, mas eu sei, primeiro dia útil. Sim, primeiro dia útil, que é dia 2. Dia 2. Esse ano, hein? É. Primeiro dia útil pode ser. Primeiro dia útil. Ano passado era que era dia 1º. Primeiro, Depois, agora, na discussão, lembra? Por que não bota para o dia 3, terceiro dia útil, 4 dia útil? Doutor Alfredo, esse ano mesmo foi aquele problema. Tomou posse aqui, depois fez a posse efetiva. Eu só estava querendo ver o seguinte, eu não tenho nenhuma opinião formada com relação a isso. Eu só quero dizer o seguinte, vamos achar uma data melhor aqui para a gente poder fazer isso? Mas por que o dia 3 seria melhor que o dia 2? Não, eu não tenho opinião, eu só estou sugerindo aqui para evitar... Senhor presidente, eu já disse que não não iria votar. Eu não indo... Se alguém tem alguém... Não, só... Quanto mais adiantado, Senhor presidente, do procurador. senhor presidente, eu disse que não iria votar porque eu não desconheço o termo do projeto de lei. Agora, tem que ser no primeiro dia útil, porque senão o carro vai ficar vago. Doutor Antiógenes, a gente pode superar essa? Pode? Tá. Pronto. Então, em discussão, em votação... Eu acho que quando ele fez essa proposta, ele deve ter pensado o primeiro dia útil como sendo dia 1º, né? Então a gente... Agora vamos esperá-lo para seguir a sequência das anotações, né? Mas é ele que está com a palavra. Mas como? É ele, mas é ele quem está questionando. Qual era esse artigo que diz da eleição? Doutor Dilmar, se o senhor puxar o couro, eu concordo. Pesque, pelo amor de Deus, pesque esse negócio. Escreveu várias coisas aí. Deixa eu pescar aqui, o currículo do Eduardo. Deixa eu pescar aqui. Pesca aí a mudança. Eu ainda vi, não. Que coisa chata, eu fico com raiva. Não, mas já é tranquilo. Tem nada... Só tem 30, não, modificação. Mas é tudo questão pontual. Não tem nenhuma. Eu vou pedir aos senhores e à doutora Denise para que, mês de julho, eu vou estar de férias. Eu queria fazer um contato com a presidência da Assembleia e convidar os senhores a, quem assim desejar, nós fazermos a entrega do anteprojeto diretamente lá na Assembleia. Eu aviso com os 2 dias de antecedência, depois que isso aqui for discutido e aprovado, porque o doutor Humberto vai redigir os motivos, tá? As razões? A exposição de motivos. Tá, doutor Antiógenes? Ficou de primeiro dia útil mesmo? Ficou. Tá bom. Só o parágrafo 8º desse... Vem. Só não estiver viajando. O presidente, acho que no parágrafo 8º desse mesmo artigo 8º, há um erro material aí, porque a lei 8.625, ela fala em 1/3 da Assembleia, e aqui foi colocado 2/3. Acho que há um conflito aí com a lei
nacional. Qual é o inciso? O parágrafo 8º do artigo 8º Eu peço a palavra, senhor presidente. poderá ser instituído por deliberação de 2/3 da Assembleia. A 8.625, ela fala em 1/3. Peço a palavra, senhor presidente. Vou conceder, doutor Márcio, mas me permita que isso aqui buscou-se, através da comissão que fez a análise, buscou-se um fortalecimento institucional, até por conta das grandes e graves demandas relacionadas a aquela casa. E foi feita uma análise se isso era uma simetria obrigatória ou se o texto aqui teria diferença. O texto que está sendo proposto aqui, diferente da 8.625, ele aqui tem o início do processo e tem o fim do processo. Então, assim, não haveria que se falar em simetria. Discutimos isso depois que veio da comissão. Doutor Humberto também se debruçou, ontem também foi motivo de discussão com o doutor Márcio. Então, isso aqui visa um fortalecimento institucional. Eu só estou fazendo essa justificativa e o texto, ele engloba mais do que é previsto na 8.625. Doutor Márcio. Senhores. Olha, estou com na minha mão, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei número 8.625. Lê o texto, por favor. Artigo 12, inciso 4. Propor ao Poder Legislativo a destituição do Procurador Geral de Justiça pelo voto de 2/3 de seus membros e por iniciativa do outro de seus integrantes. Em caso de poder. A lei fala. Ele está falando do quórum da Assembleia. Está falando do quórum da Assembleia. 2/3 da Assembleia. Da Assembleia. Da Assembleia. Da Assembleia. A gente está falando aqui falando da Assembleia. Mas é tudo visando... Deixa 2 e 2, tá bom. É um 2/3 de lá, 2/3 de cá. institucional. Pudesse botar unanimidade Tá na certo. melhor. No Certo. parágrafo 2º. Sim, mas está superado esse aqui? Esse item? Não. Ele está em discussão. 2/3, exatamente. Senhores. Antes era 1/3, agora passa a ser 2. Senhores. Então não mudou nada. Senhores. Nós nos preocupamos, quando da análise do texto que veio, o Procurador-Geral, a comissão formada por eu, o doutor Leandro, o doutor Denise e o doutor Sérgio, exatamente, e o senhor, nas questões constitucionais. Ou seja, para nós não cairmos no erro de nós aprovarmos algum dispositivo que afrontasse a Constituição Federal. Nós estamos tratando de uma lei complementar à Constituição Estadual e estamos tratando de uma lei ordinária federal. E nós entendemos que essa nossa disposição não afronta, muito pelo contrário. Nós estamos fortalecendo a nossa instituição, porque nós sabemos que nós estamos lidando com a casa, que é em todo o país, o legislativo, que formado por pessoas múltiplas, né? E com interesses diferentes, mais ainda do Ministério Público. Geralmente, eles estão sob o jugo, né, da própria Justiça por iniciativa do Ministério Público Estadual. Então, acredito que isso pode sim perfeitamente ser suplantado, já que nós estamos no interesse da instituição, não há inconstitucionalidade e nós estamos tratando de uma lei complementar. Eu queria dizer, senhor presidente. Em discussão. Tudo bem, senhor. Em votação. Então, foi superado e mantido o texto do parágrafo 8º do artigo 8º. No parágrafo do mesmo artigo, parágrafo 11, eu tenho para mim que é caso de reeleição. De reeleição. Parágrafo? Qual Veja é, bem, doutor? o parágrafo 10 do artigo 8º fala que numa nova eleição para elaboração de lista tríplice
quando o cargo for se tornar vago, né? Antes do decurso de metade do tempo do mandato. E no parágrafo 11, fala na vacância após a metade, o decurso da metade do mandato. Aí vem o finalzinho, que diz o seguinte, que este período após a metade do mandato, não será considerado para efeito de eleição. E aí também diz que a eleição antes do decurso de metade do mandato do parágrafo 10 também não vai ser considerado como para efeito de reeleição. Eu acho que a eleição do procurador-geral, havendo vacância do mandato, antes de decurso da metade, eu concordo. É reeleição. Eu concordo. É reeleição. Aí vai mudar a data da eleição. Só me permite aqui. Olha só. Já Se a muda a data da vacância eleição. referida no parágrafo anterior ocorrer após o decurso da metade do mandato, ou seja, a gente está falando aqui de 1 ano para baixo. Isso. Assumirá interinamente o substituto legal, não sendo esse período, certo, considerado para efeito de caracterizar a reeleição. Aí faz a ressalva ao parágrafo 10. Onde houve uma eleição. Certo. Aí eu também acho que, nesse caso aqui, sendo mais de 1 ano, a interinidade é até a eleição. Sim, aí, olha só, no parágrafo 10, vai assumir alguém por um prazo muito curto, convocando a eleição nos 15 dias subsequentes. Não. É. Essa redação aí, ela está muito truncada para isso. Mas veja. Você está colocando no parágrafo. Então se tira isso daí. Tirar o quê? Olha, veja bem. Assumirá interinamente o substituto. Legal. Veja, são situações. Tá, tem que separar as coisas. Não, mas vamos lá. Se a vacância referida no parágrafo anterior Sim. ocorrer após decurso de metade do mandato, Pronto. assumirá interinamente o substituto legal, não sendo esse período considerado para efeito de caracterizar a eleição. Tá. Perfeito. Pronto. Concordo. Agora, nem o do parágrafo 10º, não. Agora veja o do parágrafo 10º. Veja o do parágrafo 10º. O parágrafo 10º diz o seguinte: vagando o cargo de PGJ antes do decurso da metade do mandato, vamos supor, renunciasse hoje, certo? Será investido interinamente no cargo o seu substituto. Certo. Olha só, Certo. convocando-se no 15 dias subsequentes nova eleição. Ou seja, esse rapaz vai passar no máximo 1 mês e 15 dias. Certo. E no caso do 11, tem Permitida eleição? a sua participação para o pleito. Sim. Não me tire esse... Essa é a regra atual. Doutor Alfredo, no 11 haverá eleição? Não. Aí ele tira o resto. 11 meses. Isso, tira 11 meses. Tira 11 meses. Pronto. Tem direito à reeleição. A uma reeleição. Que é a regra da atual lei orgânica. Certo. Então por que mudar? Nem o do parágrafo 10º desse artigo, quando ele coloca ali, ele não está falando em interinidade, ele está falando... Não, está falando em interinidade. Mas Está falando em interinidade. Mas o 11 se ele vai tirar o resto do mandato, não é interino. Vamos falar do 10º primeiro. Vamos Não, falar do 10º. 10º. Olha só. Vagante o cargo de Procurador-Geral de Justiça, antes do decurso da metade do mandato, veja, será investido interinamente no cargo seu substituto, convocando-se nos 15 dias nova eleição. Veja, permitida a sua participação para o pleito. Perfeito. Observado o procedimento disposto nessa Então, lei a minha complementar. sugestão é o seguinte... O 11 Mas veja bem. Eu separaria as coisas. Tá bom, não, vamos... O 10 é antes da metade, disciplina tudo com relação a isso lá. E no parágrafo do 11, disciplina tudo após o decurso da metade. Não mistura um com o outro. Mas no caso do 11, ele não é interino mais, ele passa a assumir até o final do mandato. Ali está falando interino. Vamos falar do 10º? Vamos falar do 10º. O 10º, então, bota... Não tem o que discutir. Agora... Sim.
Isso. Vamos separar as coisas. Aí Vamos tudo bem. separar Agora as aí eu coisas. pergunto, o cidadão, não é o meu caso não, mas estou falando do 10º. Estou falando do 10º. Peraí, Mas doutor, veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, o 10º disciplina tudo antes do decurso da metade, ponto. E o 11º disciplina tudo com relação a depois da metade. Certo. Não mistura. Tá, mas aí no 10º, o que é que pode ser aperfeiçoado? Vamos tratar do 10º. Está perfeito o 10º. Não, mas o 10º tem um porém. Se por acaso o cidadão assume Mas ele não assume, ele tem que se afastar para se candidatar. Não, mas aí está permitindo. Aí está permitindo. Ele permite a Aí está participação do permitindo. cargo. Aí não é justo essa pessoa que assumir 15 dias, um mês, não poder tratar isso como um mandato anterior. Certo. Não, porque se a gente tratar o 10º... O que eu quero só é separar as duas coisas, não misturar um com o outro. Então complemente ali. No 10º. Como separar? Não, veja bem, doutor Zé. Olha, me permitam, me ouçam 30 segundos. A recondução daqueles. Me ouçam 30 segundos só. Eu só quero dizer o seguinte. Construa a sua redação. Veja bem, eu só quero dizer assim. Vamos disciplinar no 10º tudo que se trata de interinidade e de eleição antes da metade do decurso da metade do mandato. Ponto. O que é que está faltando? No 11º, autorizar a reeleição no mandato seguinte, porque ali ele é interino. E no 11º, a gente disciplina tudo que ocorre após a metade do mandato. Então, é tirar nenhum do parágrafo desse artigo. Joga essa redação para o 10º. Nem o do 10º. Não será caracterizado para reeleição. Somente isso. Tá. Separa. Eu faria uma observação também no seguinte ponto. Não estou pedindo alteração da essência, não. Eu só quero separar as coisas. O Procurador-Geral de Justiça, quando ele vai disputar um segundo mandato, ele obrigatoriamente ele se afasta do cargo, né? E nesse caso, o interino ele não se afasta. Eu acho uma incongruência. É porque ele fica 15 dias só. Sim, daí, mas 15 dias é com a caneta na mão. Mas aí você acha que o sub não vai querer ser candidato? Aí o sub vai, disciplinaríamos o sub vai, sabendo que ele vai para o quê? Para conduzir o processo eleitoral. Eduardo, só uma observação. Mas aí não seria o artigo Para a gente 10, observar, não. o que está sendo dito ali é o seguinte: Seria é que, na verdade, o procurador-geral, Parágrafo. o substituto que assumir, no caso do 10º, por exemplo, ele tem 15 dias para convocar o processo. Ele convoca. O que significa dizer que os prazos de afastamento todos serão mantidos a partir da resolução estabelecida aqui. O que ele está dizendo assim, ou seja, ele está dizendo, convoque. Permitida a sua participação isso, mas assim, ele vai se afastar e ser objeto de resolução. O que se quis com o texto da lei foi dizer o seguinte: você não pode permanecer no cargo sem convocar o processo eleitoral nos 15 dias subsequentes. Ele convocou, quando ele convocar, ele vai convocar, o colégio vai deliberar, e aquelas regras de afastamento, tudo tem que ser observado, tudo tem que ser cumprido. Ali o lapso temporal foi colocado para que ele não ficasse ali inerte. Não vou convocar. Vou ficar. Eu poderia dizer, o decano, durante esse período, presidirá. Tem um substituto, dois? Dois substitutos? Nós colocamos 2 substitutos. Doutor, Sim, então, mas... Só que o doutor Walter tinha pedido a palavra antes, só para obedecer aqui a... Doutor Walter. É só tirar aquela parte. Decano não é. Doutor Walter. Eu estou me preocupando com qualquer mudança aí, porque se não continuar com essa redação e passar a ser entendido como um mandato, então a nossa Constituição ela também não permite um mandato inferior a 2 anos. Não, mas a gente não vai Aí fazer a você mudança. não Vai pode só complementar. Eu só quero que separe. considerar esse tempo como recondução. Doutor Neto, É errado. Eu acho Reduzir que de assim matéria está muito diferente. bom. Aí vai ser observado isso. A interinidade dos 15 dias não É só sobre isso. Tem decisões, mandato de 2 anos. Porque quando você mistura assuntos, O mínimo sim, o máximo não.
Doutor Vicente, uma palavra. É o seguinte, veja só. O fato ali do artigo. O fato do parágrafo 10º, ele diz, permitida sua participação no pleito, mas não garante a reeleição, porque ele tirou interinamente 15 dias, aí convoca a eleição, se afasta, porque o procedimento vai ter, aí disse, participa dali. Esse período que ele passou não pode ser considerado impeditivo para a reeleição no ciclo que ele ganhou. Desde que ele tenha se afastado. Não é? Não. Tem essa fase. E a outra é de que existe essas decisões que o doutor Walter falou, que começa a recontar 2 anos dali. O cara tira um mandato completo. Olha, aí veja, aí nós vamos mudar o calendário, vai ficar uma coisa esdrúxula. É errado desde Porque sagradamente o mandato do Procurador-Geral começa em janeiro. Exatamente. Aí nós vamos ter julho, vai ser agosto. Então vai ficar uma ciranda. Mas isso, Por isso que é não vai ser mais isso é inevitável. Vamos admitir que o Procurador-Geral renuncie ou que o Procurador-Geral morra durante o mandato. É inevitável. Aí a pessoa tira o restante. Quem for, tira o restante. Matou. Não pode tirar o restante não, porque o mandato é de 2 anos. Começa há 2 anos, meu amigo, de novo. O mandato é de 2 anos. Eu não concordo, não. Olha, eu pergunto, com esses adendos do doutor Antiógenes, para deixar mais explícito o parágrafo 10, em votação. Então 10 está perfeito. O doutor Humberto vai fazer... Não, o doutor Humberto vai fazer essa adequação sem mudar a redação em nada, é só deixando explícito. O 10º cuida de antes da metade e o 11º cuida após a metade. Doutor Antiógenes, tem mais algum ponto? Qual? Eu quero o artigo 9º, esse é rápido. Não é o 13? Agora vamos para o 9º. Nono. 9º, inciso 12. 12. Eu acho isso encaminhado. Bota lá o Nono, inciso 12. Gente, a gente está com excesso de democracia. É bom? Não? Encaminhado. Mas não é isso mesmo, doutor? Toda a vida não foi assim? Não. Não, mas demais também é demais. Aí, Não tem certo democracia. olha a situação que vai ficar essa instituição o tempo todo tendo que organizar e fazer eleição. Mas eu não estou, assim, realmente não estou conseguindo compreender. A eleição. Encaminhar as autoridades do poder constituído, lista tríplice e sexta prevista na legislação, sendo necessário para a eleição. Mas deixa eu Isso é para os dizer um exemplo. O Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo. A eleição do conselho. Isso são aquelas eleições exigidas de composição. Então vamos para o 13. Isso aí é a praxe que hoje o Conselho Superior não é que Eu pensei que o cara ia ter eleição geral e resto. Não é eleição para esses órgãos Por colegiados. exemplo, uma vaga no Superior Tribunal de Justiça. Mas a eleição, quem vai eleger? Alguém aqui se candidata é formado uma lista sexta. É isso aí. Como já É isso mesmo. Isso é normal. Doutor Alfredo, se o senhor permite, ficou exaurida aquela parte, o mandato ele começa sempre em janeiro, a interinidade ela encerra, aquilo que o doutor Walter Não, encerra. A pregou, interinidade encerra não no funciona. final do ano. Eu digo, a minha preocupação também é você acabar com essa coincidência do ano fiscal, que é importante. Não, está mantido, está mantido. Não, mas Tá tá mantido. mantido, Só vai tá separar tudo- as coisas. Tá tudo mantido. Tudo mantido. Lá no carro. Tudo mantido, só separa as coisas. Olha, desde a Lei Complementar 34, Qual é o artigo? Mas qual o artigo? 13, inciso 11 e 12. Que eu sou contra isso. 11 e 12. Essa história de desativar. É porque ali está 11 e 11, está vendo? Está repetido? Qual é, doutor? É o 12. O inciso 12, inciso 12. regulamentar. Não. Desativar.
Desde a lei complementar. Está numerado errado. Está numerado errado. Está faltando um zinho, não é errado, não. sim. Está faltando só um Pronto. número 1 aí, que a Pronto. sequência Já. está a mesma. Esse artigo 13, fala do Colégio de Procuradores, e desde a lei complementar, que eu sou contra essa questão de desativar. Você está no 13 ou no 12? Não, 12. Já foi consertado, inclusive. Sim, é o número, é 12. Desativar quando vagos ou programar a desativação. Então, eu não posso, eu sempre fui contra esse artigo, a lei complementar 34. Eu não posso permitir que a gente faça esse tipo de coisa. Você ativa, desativa, você desliga o cargo, você religa o cargo a hora que quer, ao seu bel prazer. Isso dá anchas a casuísmos. Desde a lei complementar, quando isso foi feita, me parece que esse colégio votou contra isso, e a gente volta com esse casuísmo. Eu desativo o cargo quando quero, reativo o cargo quando quero, programa a desativação dele. O senhor me permite só um adendo nessa parte? Quando assumi aqui, e já vinha da época do doutor Sérgio, e acredito, não me recordo se isso já vinha também da gestão do doutor Eduardo, essa criação. Do Eduardo. Eu não me recordo bem, mas havia várias promotorias de justiça que não tinham a necessidade de estarem ativadas. Realmente, o Colégio de Procuradores, de forma acertada, desativou essas promotorias. Eu vou dar um exemplo. Minador do Negrão, Champreta. Então, Grandes polos industriais. São Brás. Então, se não tivesse esse dispositivo para que o Colégio de Procuradores assim agisse, teria que esse cargo teria que estar ativada esta promotoria com gastos para a instituição, teria que efetivamente solicitar à Assembleia Legislativa a remoção desses cargos. Imagine em época de conflito institucional, o Ministério Público ter que passar 3 anos, 4 anos, esperando uma manifestação da Assembleia, podendo o Colégio de Procuradores ter essa autonomia que fez de forma acertada. Olha, o custo das 9 promotorias que foram extintas posteriormente, mas estavam desativadas, é algo quase perto de 5 milhões de reais por... Mas foram extintas por lei. Não, foram extintas agora por lei, mas estavam desativadas. A criação e extinção tem que ser por lei. Não, mas a discussão se dá aqui. A desativação é prerrogativa do Olha, se essas promotorias estivessem ativadas, por exemplo, nós seríamos obrigados a nomear promotores sem a real necessidade. Então superar a lei, né? Superado, né? Superado. Agora, para finalizar. Só tem 10. Para finalizar. Para finalizar, a gente pode fazer tudo em conjunto. Veja só. Artigo 47, 48 e 49. O que o artigo 47, 48 e 49 disciplina? O 47, ele disciplina o estágio. O 48, serviço voluntário. E o 49 é adolescentes aprendizes. Todos esses dispositivos existem leis federais. O 47, que trata do estágio, existe a Lei Federal 11.788, disciplinando a matéria. O artigo 48, que fala de serviço voluntário, existe a Lei 9.608, disciplinando a matéria. O artigo 49, que trata do adolescente aprendiz, existe a Lei 13.420, que disciplina a matéria. Então, veja bem, nós estamos disciplinando matérias que já existem leis federais disciplinando a matéria, o que significa dizer que amanhã ou depois essas leis são modificadas pelo Congresso, nessa lei complementar vai precisar ser modificada também, ou vai ficar incompatível. Quer dizer, eu tenho matérias que já são disciplinadas por lei e eu estou disciplinando essa matéria. Eu acho que todo esse disciplinamento aí poderia cair e ficar fazendo referência apenas à questão e dizendo que aquilo é disciplinado em lei federal. Apenas. O senhor me permite? Não, excelência, não. Tudo é disciplinado pela Constituição. Eu não vejo. Federais, a gente adapta. Nós temos que separar a lei que é considerada a lei nacional da lei federal.
a lei federal não impede que nós legislemos sobre o mesmo tema. Não há empecilho, concorda, doutor Léo? Agora, a lei nacional não, porque ela tem aplicação direta em todos os órgãos. Mas a federal, mesmo sendo ela uma lei complementar, ela permite que nós ajamos aqui. Até porque ninguém vai agir em dissonância completa em relação à norma. Está corretíssimo. Ô, senhor presidente, para dizer o seguinte, eu até reconheço, mas se a gente observar o que foi feito, a proposta foi tão somente estabelecer um controle interno de legalidade, ou seja, o processo legislativo nosso obedeceu rigidamente o que está no texto da legislação federal. Isso. Então, assim, o que a gente poderia dizer, eu concordo com o senhor, está em abundância? Sim. Vai trazer consequência? Acredito que não. Portanto, eu não vejo assim, qualquer dificuldade da manutenção em si. Eu acho que até para não mexer, mas também se retirasse não teria qualquer efeito danoso. Mas me parece que já que o texto está todo construído, é algo que não modifica a essência, só a título de colaboração nesse sentido. Sim, mas... Só tem 5. Isso foi superado? Pronto. Superado? Pronto. Agora vai. Eu só quero, para encerrar, o artigo 181 e 182. Foi para longe. (181) Fica revogada a Lei Complementar número 1596, mantidos os seus efeitos concretos e o disposto nos artigos 120 a 122. Isso aí é o seguinte, são gratificações. O 181 e o 182 são gratificações. Por que não se tira, se está revogada a lei, está revogada as duas, acabou-se. E pega esse problema dessa gratificação e trata dentro da própria lei orgânica, que está sendo... Não era tratado na lei complementar 15? Não era tratado na lei complementar 34? Por que você não trata essas gratificações da lei complementar que está sendo proposta? Mas ela não trata? Não. Ela apenas assim, mantidos os efeitos concretos. Quer dizer, você revoga a lei e mantém a gratificação. Por que você não pega essa gratificação e bota na lei, no projeto? Por que essa redação assim, truncada? Doutor Humberto... Por exemplo, o 182 trata da função gratificada de secretário da ouvidoria. Por que não se coloca isso lá no texto da ouvidoria? Porque não estava já tratado na Lei Complementar 34? Mas que redação tosca, mantidos os efeitos concretos, essa é uma redação tosca. Isso não... O Antiorges, o 182 que trata sobre a ouvidoria, na minha concepção, realmente tem como incluir isso com facilidade. O 181 trata da assessoria militar da instituição. A manutenção disso aqui foi tão somente para nós não gerarmos uma nova discussão sobre a assessoria militar, que nós vamos enfrentar a própria oposição do governador. Pois é. Então, veja só, o que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos fazendo a mesma coisa que o Congresso faz. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos fazendo a mesma coisa. O mesmo comportamento que nós criticamos dos senhores senadores e deputados, nós estamos fazendo aqui. Tá, sim. Vossa Excelência ou nós todos? Vossa Excelência está criticando. Aí eu digo tá? Se os senhores assim você entenderem, também. nós corremos um risco grande de perder a assessoria militar. Então, não mexer. Vou colocar em discussão, em votação. Eu voto na forma do texto, é como está. Doutor Antiorges, é o voto discordante em relação a isso aqui. Tá certo? Eu queria fazer uma observação sobre isso. Tá? Doutor, deixe... Tá certo? Se o senhor quiser, o senhor primeiro quero lhe dar os parabéns aí pelo extenso trabalho de fôlego em assessoramento à comissão, da sua disponibilidade em estar sempre disposto a pesquisar e melhorar toda essa redação, e agradecer à senhora procuradora e aos senhores procuradores
que acho que isso representa um patamar de renovação e atualização da nossa legislação, sem perder a espinha dorsal da 1596, que foi tão importante para todos. E queria convidá-los a entregar esse anteprojeto na Assembleia, tudo jóia, na Assembleia, assim que recebermos os motivos, a exposição de motivos do doutor Humberto e for analisada aqui pelo colegiado. Por outro lado, para ficar devidamente sedimentado, eu coloco em discussão e em votação todo o projeto. Pergunto, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só queria fazer um destaque no sentido de elogiar a iniciativa de se nivelar as gratificações, incluindo os membros do Conselho Superior. Todos passam a ter 10%, né? Quer dizer, o procurador perdeu 10%, cortou na carne, o corregedor também nivelou. Eu acho uma coisa muito boa e valorizou o Conselho, que, como todos nós sabemos, está extremamente assoberbado, né? Senhor presidente, aproveitando só, eu sei que está discutindo ainda a questão do texto, mas não poderia, enquanto presidente dessa comissão, de destacar a participação dos colegas Marco Mero, doutora Denise, doutor Leão com seu... doutor Sérgio estava muito atarefado, mas de qualquer sorte deu alguma contribuição. E também, com muita ênfase, o nosso secretário, o doutor Humberto Pimentel, que no esforço hercúleo fez muito pela instituição, mais uma vez, como sempre, nos legando um texto muito claro da sua participação, que teve a nossa, um texto bem claro, um texto leve, e um texto que representa, assim, um avanço para a nossa instituição. Parabéns, doutor Humberto. Então, e a todos os colegas que participam. Em votação, com os destaques dos votos contrários do doutor Antiógenes naqueles tópicos específicos, o texto foi aprovado por unanimidade. Eu quero... Não, um registro desses daí. Eu quero deixar registrado... Não, com a abstenção do senhor também. Naquele tópico específico. O senhor também aí, um destaque também para a abstenção do doutor Vicente Félix. Senhor presidente, só um minuto só. Eu acho estranho, doutor Vicente, me permita, com todo respeito e admiração que eu tenho por Vossa Excelência, o senhor dizer que não conhece o texto. O texto foi enviado para todos os procuradores há mais de um ano. Não, Vossa Excelência recebeu. Todos receberam, todos. Não, se quer ser contra, seja. Agora. Olha, eu gostaria de deixar registrado, como foi dito pelo plenário, os elogios à comissão, doutor Leão, doutora Denise, doutor Sérgio Jucá, doutor Marcos Mero, doutor Márcio Roberto, e o doutor Márcio como presidente, e o doutor Humberto Pimentel, que também fez esse grande trabalho de assessoria. Vou só deixar registrado também que irei convidá-los a entregar à Assembleia, quem tiver essa oportunidade. Irei, neste momento, repassar a presidência para o doutor Márcio para dar continuidade à reunião, agora analisando o terceiro item da pauta, que houve a inversão inicial, um recurso contra a decisão do Procurador-Geral. Senhor presidente, eu poderia usar 30 segundos, já que o senhor vai se ausentar da presidência. Eu só queria, como eu vou estar de férias no mês de julho, eu gostaria de fazer um encaminhamento a Vossa Excelência, presidente desse órgão, se assim entender. O que a gente tem observado nesses 6 primeiros meses na ouvidoria? Uma intensa demanda no que se refere, primeiro, à não promoção da política do idoso. Ou seja, impressionante como o direito do idoso vem sendo violado. Se nós observarmos, 60% a 70% das demandas que são encaminhadas à ouvidoria trata exatamente de maus tratos dirigidos ao idoso, é algo assim impressionante. E a gente já está vendo essa demanda na esfera federal, e como a ouvidoria é um órgão auxiliar desse órgão colegiado,
eu faria o seguinte encaminhamento. Vossa Excelência poderia pensar na condição de gestor, a exemplo das campanhas, todas elas vitoriosas do MP, em realizar uma campanha no segundo semestre com o Ministério Público no que se refere à promoção e proteção do direito do idoso. É impressionante o número de demandas encaminhadas que a gente observa a violação do direito do idoso. É só uma sugestão, ou seja, a ouvidoria está sugerindo ao colegiado, que é órgão meramente auxiliar desse órgão colegiado. Doutor Leão, essa semana, doutor Alfredo, essa semana teve um evento desse em Arapiraca. Eu vi no noticiário eu não sei se poderia acrescentar o deficiente, né? Porque o Ministério Público tem tido uma atenção com relação à criança e ao adolescente, e assim mesmo, com muitos problemas que têm acontecido, e o deficiente muito abandonado, né? A promotoria sob a responsabilidade do Dr. Helder Jucá, ela trata dessas duas temáticas, do idoso e do portador de necessidade, o deficiente. E realmente o Ministério Público precisa ter um olhar cada vez mais acurado sobre essas duas temáticas, afinal de contas, o futuro é o mesmo para todos, e a gente tem essa obrigação, levarei em consideração, irá para o planejamento estratégico, chamarei o doutor Helder, ele alega que só tem um assessor, mas, infelizmente, essa é a realidade no Ministério Público. Nós já estamos ultrapassando o limite prudencial, a receita corrente líquida do Estado pulou de 8.200 para 7.900, pulou para baixo, e isso nos colocou num patamar de dificuldade muito grande. Deixando também registrado aqui que fui procurado pelo doutor Carnaúba, dizendo que iria repassar a cada procurador de justiça um estagiário. Eu acho que é mais do que válido essa iniciativa, também quero lhe parabenizar e dizer que desde o mês passado foi superado aquele não pagamento dos aposentados, dos inativos. Nós já resolvemos isso. A Assembleia, nós pedimos 10.300, o governador, 10.300.000, o governador fez o encaminhamento, a Assembleia Legislativa fez o decote dos 10.300, só aprovou 6 milhões, mas nesses 6 milhões irei honrar neste mês, se Deus quiser, o pagamento do retroativo dos inativos. Só para dizer exatamente isso, que aquele ponto que o doutor Márcio falou é fundamental. Se nós não fizermos esse encaminhamento dessa lei neste momento, a tendência é que ficarmos sem clima para um futuro próximo. Portanto, hoje foi um dia muito produtivo. Agradeço a vossas excelências. Uma questão de ordem, senhor presidente. E peço a licença para o senhor assumir aqui a presidência. Uma questão de ordem. Foi alertado aqui por um colega, eu não lembro, e eu disse que não havia proferido decisão só ato de expediente, mas na realidade o voto me aclarou aqui, eu decidi acatar o parecer da assessoria do Procurador-Geral, então eu também me abstenho, eu também me avergo da suspeição, então, Vossa Excelência passar para o doutor Antônio Arecipo. Aí o doutor Antônio Arecipo vai ver o item da pauta, que é o processo 22010, após o impedimento do doutor Márcio Roberto, e o assunto é recurso contra a decisão do Procurador-Geral de Justiça. Por favor, senhor. Obrigado, Florence. Obrigado, minha gente. Licença aqui, parabéns. Obrigado, viu? Um abraço aí, amigo. Aproveite lá. Tchau. Não, isso aí é difícil. A presidência não vai permitir. Senhores procuradores, com muito prazer assumo a presidência e, como sempre, pedindo a atenção dos nobres integrantes desse colegiado e, ao mesmo tempo, pedindo silêncio para a melhor condução dos trabalhos. Eu quero dizer a vossas excelências, primeiramente, que
que estou assim um tanto quanto preocupado. Porque, ou por quanto eu estudei latim na época do meu curso ginasial, doutor Carnaúba também, e fui coroinha da Igreja do Livramento, aonde ajudei a celebração de missas e novenas. E depois de um longo e tenebroso inverno, estou agora me debruçando sobre o latim, porque os brilhantes pareceres do doutor Antiornes Marques de Lira está agora sobre a égide do latim. Muito bem, doutor Antiornes. E eu que estou da Câmara Criminal, estou encontrando dificuldades na sustentação dos pareceres, com muitas citações latinas, de formas que eu parabenizo o doutor Antiornes. Agora é mais uma luta para mim, mais um trabalho em me debruçar sobre o nosso querido latim. Mas, voltando aqui aos trabalhos, vamos ao processo já anunciado pelo presidente oficial do Colégio de Procuradores, que é quanto ao recurso contra a decisão do Procurador-Geral de Justiça. Voto do relator. Eu passo a palavra ao eminente relator, doutor Antiornes, para que, pelo menos, já que todos conhecem o voto, seja feita a leitura da ementa. Se assim todos concordam. Senhor presidente. Pois não. O doutor Antiornes disse que todo mundo já recebeu. Eu recebi, eu li. E eu quero pedir vista dos autos. Pede vistas? Sim. Agora, antes, eu quero dizer a Vossa Excelência que aquela reportagem que o senhor nos entregou, eu adotei a providência que eu achei cabível, remeti a corregedoria para os fins de direito. O seu jornal que o senhor me deu com a notícia de suposta infração por promotor de justiça. Aquele comunicar que... Pois não. Aí eu peço vista dos autos. Pediu vista, não adianta, né? Eu voltar quando retornar. Pediu vista. Eu ia indagar se queriam que fizesse a leitura, pelo menos, da ementa, não? Não, foi porque ele disse, o doutor Antiornes disse que não havia necessidade de ler a ementa. Realmente, li o processo. Já tudo. Então, nesse caso, o processo fica retirado de pauta, doutor Humberto, porquanto o procurador Vicente Félix pediu vista do mesmo. Eu, sendo assim, dou por apreciado o presente processo e passa a presidência. Não tem mais nenhuma pauta, não. Então, eu quero desejar a todos... Presidente, eu queria só que ficasse registrado o falecimento do irmão do doutor Denis, na data de ontem, subitamente, e um voto de pesar para nosso colega. E queria que fosse mandado um voto de pesar no nome do colégio. Aprovada a unanimidade. Aprovada a unanimidade. Desejo a todos um feliz recesso, né, com o nosso retorno a partir do dia 1º de julho. Obrigado a todos.